Lembra que eu prometi, galera? Então chegou a hora. Agora você vai assistir mais uma revisão aqui topíssima do nosso canal, tá? Para você chegar na prova e arrasar. Então vem aí um conteúdinho que vai estar na prova, porque é conteúdo recorrente, é muito importante. O professor vai trabalhar com vocês aqui com toda a dedicação para poder te ajudar a fazer a prova aí nessa reta final, beleza? Bora, bora então, moçada, segue aí com você. Curte aí a revisão, é nóis. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Ferreira, professora de Geografia aqui no cursinho preparatório do Mérito, e essa é a nossa aula, né, que vai ser um resumão ou uma revisão dos conteúdos de Geografia que tem caído aí nas últimas provas. Obviamente, não são todos os assuntos, existem assuntos que esporadicamente caem no vestibular. A gente vê uma mudança significativa em alguns assuntos e eu quero comentar com vocês alguns que eu consegui observar, né, um padrão aí na prova. De maneira geral, esses são os assuntos que mais têm caído e que caíram nas últimas provas, né? Climatologia e bioma, geomorfologia e processos no solo, agricultura e uso da terra, problemas ambientais e globais, problemas ambientais, sustentabilidade e recuperação, geopolítica, gestão e preservação de recursos hídricos, escassez e crise hídrica, dinâmicas populacionais, urbanização e problemas urbanos, desenvolvimento socioeconômico, transição demográfica, população e meio ambiente e geografia da saúde e epidemiologia. Essa última, ela não tem caído com tanta frequência, mas não é algo que a gente deve ignorar, especialmente porque é um vestibular de medicina, né? Então a gente precisa estar sempre atento. Professora, mas eu não me lembro exatamente de uma questão que trata sobre escassez e crise hídrica. E alguns desses assuntos, eles estão em conexão um com o outro. Não necessariamente vai cair exclusivamente sobre isso. Às vezes vai cair um texto para que você analise um problema ambiental relacionado a isso. Então, às vezes vai ter um tópico, mais de um tópico relacionado naquela pergunta. Mas, de maneira geral, esses são os assuntos que a gente pretende aqui abordar de forma mais rápida, tá? A gente tem aulas mais completas sobre, por exemplo, geomorfologia é um conteúdo gigantesco, urbanização e problemas urbanos, gigantesco o conteúdo. Mas aqui eu vou falar algumas coisas que pode ser que faz um tempo que você não ouve, que você sente necessidade de estudar esses assuntos. Então, a gente vai começar pela parte de biomas, que é uma coisa que é muito engraçado que tem sido cobrado com uma certa frequência. Por exemplo, não vai cobrar exatamente a questão do clima daquele bioma, mas vai cobrar a vegetação daquele bioma ou características específicas, por exemplo. Vai colocar lá, ai, é, é uma característica do bioma cerrado, folhas, tal, 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 tal. Aí você, né, vai ter que colocar se é verdadeiro ou falso. Então, isso aqui é conteúdo, gente, de sétimo ano. É uma coisa relativamente simples, mas como é extenso e tem outros conteúdos para vocês estudarem, acaba que a maior parte das pessoas acaba ignorando. Mas é muito importante que vocês saibam quais são os principais biomas do nosso país, as principais características, vegetação e, especialmente, quais são os problemas enfrentados por cada um desses biomas. Por exemplo, caiu uma questão sobre desertificação. São todos os biomas do Brasil que sofrem com esse problema de desertificação? Não. Então você tem que saber onde que está, né, ele geograficamente localizado. Eu já dei a dica no meu vídeo e alguns vídeos anteriores para vocês pegarem mapas mesmo e delimitarem ali os estados de cada bioma para que fique mais fácil vocês relacionarem a pergunta à localidade. Ou, por exemplo, se for uma questão de bioma ligada à climatologia, que você consiga entender a questão. Então vamos lá. A Amazônia, né, localização no norte do Brasil, maior bioma brasileiro, compõe 49% do nosso território. Tem o clima equatorial quente e úmido, então, por exemplo, pode cair uma questão relacionando o bioma com a climatologia. E assim, uma questão ridícula de fácil, mas se você não souber, você vai errar.
Vegetação, floresta densa, árvores de grande porte, vegetação heterogênea e perene, importância. Ela vai regular o clima, ele abriga, né, uma quantidade enorme de biodiversidade e também é armazenadora de carbono. Por exemplo, pode cair também uma questão de bioma relacionado a questões de problemas ambientais ou geopolítica mesmo. Quais são os maiores problemas ambientais que esse bioma enfrenta? Então, desmatamento, queimada, garimpo ilegal, extração de madeira predatória, perda dessa biodiversidade e também ameaça aos povos indígenas. Além disso, né, é um bioma que influencia aí e que também sofre com as mudanças climáticas, né, a redução da umidade, aumento da temperatura regional e até mesmo global. O Cerrado, a gente tem um tópico exclusivo no nosso curso sobre ele, porque alguns vestibulares anteriores chegaram a cobrar coisas muito específicas sobre o Cerrado, justamente porque é um vestibular, né, de Goiás. Mas não tem sido cobrado mais tão incisivamente quanto antes. É uma mudança que a gente consegue observar. Porém, a gente não pode ignorar, já que caíram muitas questões relacionadas em vestibulares anteriores. A localização, então, região central, não é só Goiás, né? Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso. Tem clima tropical com duas estações bem definidas, seca e chuvosa. A vegetação, arbustos e árvores e galhos retorcidos, gramíneas e raízes profundas. Tem um tópico específico do nosso curso que vai falar um pouco mais sobre essa vegetação, porque ela é bem dividida. Não tem o cerrado, o cerradão, então é bem extenso e bem detalhado no nosso curso, mas saiba que isso pode cair. Importância é chamada também de berço das águas. Tem uma questão que chegou a cair que chamou o cerrado de pai das águas. Nunca vi essa expressão, mas se você soubesse dessa questão hídrica de Goiás, você poderia acertar, né? Abriga, então, as nascentes das principais bacias hidrográficas do país, né? E, justamente por conta disso, também enfrenta problemas ambientais relacionados à questão da água. Os problemas principais estão relacionados a uma questão socioeconômica, que é a nossa área aí de exploração econômica, vamos dizer assim. Então, a expansão da agropecuária e monocultura, já expliquei o que é monocultura, mas vou explicar daqui a pouco de novo. Uso intensivo de agrotóxico, irrigação, perda da biodiversidade das nascentes, desertificação em algumas áreas. Aí você fala, professora, em quais áreas? Isso tudo está no nosso curso. É um conteúdo muito extenso, então eu vou me deter aqui às coisas mais objetivas, certo? Temos também a Mata Atlântica, que é localizada no litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Clima tropical úmido e subtropical. A vegetação, floresta densa e úmida com grande diversidade de espécies, e a importância é porque fornece água e abriga muitas espécies endêmicas, ou seja, que se desenvolvem em uma localidade específica. Problemas ambientais, né? O desmatamento histórico, tem a questão da restinga, que é algo muito importante para vocês pesquisarem, tá? A expansão urbana e industrial, poluição dos rios e do solo, fragmentação florestal, que também dificulta a sobrevivência da fauna. Caiu sobre restinga, não, caiu sobre manguezal. É algo também relacionado aí à questão do litoral. Então, é sempre bom estar atento a essa questão da vegetação, que eles têm cobrado bastante, assim, muito específico. Caatinga. Localização, então, no Nordeste brasileiro, ele é um bioma que é exclusivamente brasileiro. O clima é semiárido, com longos períodos de seca, né? Que é todo aquele estereótipo que a gente já conhece do sertão nordestino. Inclusive, tem uma diferença entre caatinga e sertão, tá? É bom vocês darem uma pesquisadinha. Vegetação xerófila, ou seja, adaptada à seca, com cactos e arbustos espinhosos. Qual que é a importância? Abriga espécies adaptadas a condições extremas e os principais problemas ambientais relacionados a desmatamento para lenha e carvão, sobrepastoreio e desertificação, secas prolongadas e degradação do solo. Gente, uma coisa importante aqui que eu queria frisar é, por exemplo, eu me recordo de uma questão que
tinha a palavra xerófila, não lembro sobre o que exatamente que era, mas não era sobre caatinga. Então, por exemplo, se você sabe que a vegetação da caatinga é xerófila, porque é adaptada à seca, e na questão lá associa a Mata Atlântica, que é um bioma do litoral e que não tem nada a ver com essa vegetação, você vai saber que é falso. Por isso que é importante vocês. A professora tem que decorar? Tem, né? Tem que decorar. Além disso, a degradação do solo. A gente tem no conteúdo de geomorfologia alguns processos, por exemplo, como a erosão, que a caatinga está mais suscetível por conta do seu clima. Temos também o bioma Pampa, né, que é localizado na região sul, principalmente, né, na região sul, clima subtropical, vegetação, campos com gramínea e pequenas árvores. Qual que é a importância? Solo fértil, criação de gado. Quais são os principais problemas ambientais enfrentados? Substituição dos campos nativos por lavouras de soja e arroz. Também tem a questão da erosão e da perda de fertilidade desse solo, a fragmentação dos ecossistemas campestres. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Pantanal. Não é também um bioma que é falado com frequência no vestibular, mas é importante, né? Localização Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, clima tropical com inundações sazonais, a vegetação ela é mista, tem algumas áreas alagadas, campos, florestas. Acho que a gente também tem uma aula sobre isso mais extensa, que eu especifico mais. A importância é porque é a maior planície alagável do mundo e também é essencial para uma série de espécies que se reproduzem ali. Então, tem algumas espécies endêmicas também, algumas não, né? Muitas, principalmente de aves. Problemas ambientais, queimadas frequentes, todo ano tem queimada no Pantanal, no período de seca, assoreamento dos rios e desmatamento de nascentes, expansão da pecuária e turismo desordenado e mudança no regime de cheias por obras de barragens. Agora, a gente entra aqui na parte de geomorfologia. Como eu falei para vocês, a gente tem uma aula assim, ó, gigantesca sobre o assunto. Então, eu vou me deter aqui algumas coisas que, inclusive, não vão estar anotadas no slide. Se você sentir necessidade, vá pausando o que eu vou falar e escreva aí para vocês fazerem anotações, porque eu realmente quero aqui ser objetiva, tá? Dos tópicos que mais caem é sobre erosão do solo, né? Então, por exemplo, vai falar sobre lamiar, ravinas e vossorocas, que são tipos de erosão, né? Vai ter aí algumas coisas mais específicas que talvez você não saiba exatamente quando você fizer a leitura, mas que se você conseguir associar a algum outro assunto, fique fácil de você conseguir acertar a questão. Por exemplo, eu vou aqui definir para vocês. A erosão lamiar, ela é uma remoção uniforme da camada superficial do solo. Uma dica que eu dou para vocês é pesquisar cada uma dessas erosões no Google e em imagens, porque fica mais fácil de vocês associarem. Não é algo do perfil da Unirv colocar a imagem, né, e para ajudar vocês, mas às vezes pela descrição você associa a imagem, certo? Então, é uma remoção uniforme da camada superficial. Então, ela vai ser difícil de perceber a olho nu, mas ela vai acabar reduzindo a fertilidade do solo, que carrega, né, humus e outros nutrientes. Vai acontecer mais em áreas agrícolas e com cobertura vegetal e declives suaves. Aí a gente tem as ravinas. O que são as ravinas? São canais abertos de água pela chuva, abertos pela água da chuva, perdão. Em terrenos, né, que são mais inclinados e desprotegidos, então sem a cobertura vegetal, eles surgem quando essa erosão lamiar, ela se intensifica. Então, é uma erosão intermediária, ela não é uma vala tão grande, resumidamente. Já as vossorocas, elas são grandes buracos profundos, que é um estágio já avançado dessa erosão, que quando
a água, ela vai abrir sucos que vão atingir, inclusive, o lençol freático e vão causar aí a perda total da camada fértil e, inclusive, tem riscos de desabamento. A gente vai ter algumas coisas aí também relacionadas à geomorfologia, como a compactação do solo, né? Que é o aumento dessa densidade do solo e vai reduzir, né, os espaços de ar e de água, que pode ser causada aí por tráfego intenso de máquinas agrícolas e do gado, o pisoteamento constante, o plantio sem a rotação de culturas, ou seja, sem diversificar a plantação, e uma das consequências aí dessa compactação do solo é a dificuldade de infiltrar a água, né? Então, o escoamento ele vai ser superficial, vai reduzir o crescimento de raízes e também da produtividade agrícola, vai diminuir a aeração e a atividade biológica do solo. Agora, quando a gente fala de salinização do solo, vocês devem associar a palavra sal, né? Que é basicamente quando ocorre o acúmulo de sais minerais, como o cloreto de sódio e sulfatos também, nessa superfície ou em camadas próximas do solo. É mais comum essa salinização em regiões áridas e semiáridas. Quais são as causas dessa salinização? Uma irrigação mal planejada, o uso excessivo de fertilizantes químicos e também uma drenagem inadequada do solo. Quais são as consequências dessa salinização? Toxicidade para plantas, desertificação ou a perda total da fertilidade desse solo. Outro tópico também bastante cobrado é sobre degradação e perda de fertilidade do solo, né? A degradação, então, ela vai ser um conjunto de processos que vão reduzir a capacidade produtiva e também ecológica daquele solo, que pode ser causada aí a erosão, a compactação, a salinização. Tem a questão da monocultura também, que é né, plantar apenas um tipo só de coisa, né? De soja, de milho, desmatamento e queimadas também é um tipo de degradação que faz perder a fertilidade, porque reduz o teor de matéria orgânica e vai perdendo essa biodiversidade do solo e causa essa vulnerabilidade que pode, né, causar tanto erosão quanto desertificação. Quando a gente fala, né, de uso inadequado do solo e práticas de manejo sustentável, a gente tem uma aula de sustentabilidade gigantesca também, especificando várias coisas. Mas, como eu disse, aqui é para ser objetivo, né? Então, o uso inadequado do solo vai estar relacionado a um desmatamento sem planejamento, um plantio em encostas mais íngremes, ausência de cobertura vegetal, monocultura extensiva, queimadas agrícolas. E aí a gente tem alguns conceitos aí da agricultura e do uso da terra, que também é importante a gente tocar no assunto. O que é agropecuária extensiva? A agropecuária extensiva, ela é um modelo tradicional aí de produção agrícola e de pecuária, onde você vai usar uma grande extensão de terra, porém com baixo investimento em tecnologia. Qual que são as características, né, dessa agropecuária extensiva? Grande uso de pastagens naturais e áreas abertas por desmatamento, baixa produtividade e pouca rotação de cultura. Eles fazem uso de queimada para fazer a limpeza desse terreno e tem uma forte relação com o desmatamento, né, por conta do avanço da fronteira agropecuária, que a gente também tem uma aula sobre isso. O principal, então, vetor de desmatamento dos dois biomas mais desmatados do Brasil, que é o Cerrado e a Amazônia. Lembrando que o Cerrado, nos últimos anos, tem sido o bioma mais devassado, desmatado, certo? Então, a pecuária, na verdade, bovina, ela é responsável pela perda dessa cobertura florestal na Amazônia, por exemplo, através da agropecuária extensiva. O solo que vai ser exposto, ele vai perder matéria orgânica e vai ficar vulnerável àquelas coisas que eu já falei, né?
a desertificação, a erosão, e aí vai ter uma série de consequências, como também a emissão de gases de efeito estufa, o CO2 e o CH4, tá? Que também estão relacionados à agropecuária. Quando a gente fala também sobre essas questões todas aí, a gente precisa falar de alguns conceitos, como a irrigação mal planejada. Qual que é o conceito de irrigação mal planejada? É a irrigação que ela é fundamental em regiões secas, mas quando ela é feita sem planejamento técnico, ao invés de auxiliar aquele solo, ela vai degradar o solo e também vai ter aí uma perda de água, né? Quais são as principais consequências? Mais uma vez, salinização do solo, porque a água vai evaporar e os sais vão se acumular na superfície, e isso é mais comum no sertão nordestino, tá? Em regiões semiáridas. Pode acontecer alagamento e encharcamento quando essa drenagem ela é insuficiente, o esgotamento de aquíferos, né, por conta do uso excessivo dessa água subterrânea e contaminação dos cursos d'água por conta de fertilizante e agrotóxico. A gente tem alguns exemplos aí que é, por exemplo, um projeto que tem de irrigação no Vale de São Francisco, tanto em Pernambuco quanto na Bahia, que vai estimular o aumento da produtividade em áreas com salinização crescente, ou o uso inadequado de pivôs centrais no cerrado, que vão levar a essa redução de lençóis freáticos. É algo que a gente sofre aqui no cerrado. Aí, quando a gente fala de monocultura, algo que eu já falei, mas vou só pincelar aqui. A monocultura, ela está bastante associada a alguns problemas associados ao solo. Por exemplo, a questão das queimadas, né? Os incêndios provocados para limpar esse terreno, eles têm algumas causas graves, como a destruição da matéria orgânica, como eu já falei, liberação de fuligem e CO2, aumento dessa erosão, morte da fauna e da flora, desequilíbrio também no ciclo das chuvas. Então, a monocultura, ela vai ser o cultivo de uma única espécie vegetal em grandes extensões e ela está associada ao agronegócio moderno. Então, ela é totalmente diferente da agricultura familiar. Vamos lá. O que mais que a gente pode falar aqui? Desmatamento e superpastoreio. Pessoal, vou ver aqui. Desertificação também eu não falei ainda, porque caiu no último vestibular. Acho difícil que caia algo semelhante, mas vamos lá. A desertificação, ela é um resultado, então, de uma ação humana no solo. Ela é a transformação, então, de áreas produtivas em áreas áridas e improdutivas, por conta da degradação intensa do solo e da vegetação. Então, essa área de superpastoreio, ela está bastante associada a, a essa questão do desmatamento, da desertificação. E aqui tem algumas áreas mais afetadas, né? A gente tem o norte de Minas Gerais e o oeste da Bahia, né? Que aí eles vão ter uma perda da produtividade agrícola, vão ter uma migração rural muito grande, vai ter um aumento da pobreza e da insegurança alimentar ali dessa região. Então, a gente também precisa falar sobre a sustentabilidade e a recuperação desse solo. Então, a gente vai ter algumas técnicas, né? A gente tem técnicas de manejo sustentável, que eu também tenho uma aula em sustentabilidade, se eu não me engano, sobre isso. O plantio direto, ela é uma técnica onde você vai plantar diretamente. Ela é literal, assim, o nome dela é literal. Porque não vai envolver nenhuma utilização de maquinário e não vai arar essa terra. Então, ela está bem relacionada a uma cultura de interior mesmo, ou até mesmo uma agricultura familiar, né? Porque
agricultura extensiva não utiliza plantio direto, muito raramente. Quais são os benefícios desse plantio direto? Ele vai reduzir a erosão lamiar, ele vai conservar esses nutrientes da terra e ele vai aumentar a matéria orgânica e a utilização do solo. Esse terraceamento, o que é isso? Terraceamento ela é uma técnica usada em terrenos inclinados e ele consiste em criar degraus de terraço para plantar nas curvas de relevo. Você pode pesquisar que você vai encontrar a imagem disso, terraceamento. É bem parecido com as plantações de arroz que tem na China, no Vietnã, bem que tem degraus de plantação. Vai reduzir então a erosão, o assoreamento, vai aumentar essa infiltração da água e também vai preservar a fertilidade e a estabilidade desse terreno. Tem a questão também do reflorestamento, que não preciso me delongar aqui, que é basicamente a reintrodução, né, de espécies vegetais nativas em áreas degradadas. Também está relacionado a essa recuperação do solo. Quando a gente fala então aí de conservação de bacias hidrográficas, a gente está falando, né, de conjuntos de rios, nascentes e também afluentes que são drenadas, que drenam uma área para um rio principal. E quais são os principais problemas que afetam a conservação dessas bacias hidrográficas? O desmatamento em matas ciliares, assoreamento, né? Lembrando que que é assoreamento? É o depósito, então, de sedimentos no leito dos rios. Poluição urbana, industrial, agrícola, essa captação excessiva de água também. Quais são as medidas de conservação dessas bacias? A proteção de nascentes e matas ciliares, controle de agrotóxicos, tratamento de esgoto e resíduos industriais, educação ambiental e gestão integrada entre municípios. E a gente também tem visto aí algumas coisas relacionadas à água nos vestibulares, assim, em geral, mas a gente percebeu no da Unir também. E a questão do ciclo da água, né? Eu vou falar aqui, vocês devem lembrar, né, qual que é o ciclo da água. Evaporação, transpiração, condensação, precipitação, infiltração e escoamento superficial. Alguns assuntos específicos sobre a água, eles têm sido mais cobrados, como, por exemplo, a distribuição desigual da água doce no planeta, né? Regiões de escassez hídrica e conflitos que são travados por conta da água. No caso aqui da região, né? Falando de Brasil, de aquíferos como o Guarani, né? E qualquer importância estratégica e até mesmo geopolítica. A gente tem alguns dados sobre isso, né? Sobre a distribuição desigual da água no planeta. A água, ela vai cobrir 70% da superfície da Terra, mas só 2,5% é doce, né? Desse total, 69% está em calotas polares, né, nas geleiras, 30% está em lençóis subterrâneos ou aquíferos, por isso que aquíferos são importantes para estratégias geopolíticas, e menos de 1% está em rios, lagos e na atmosfera, e acessível, né, aos seres humanos. Essa desigualdade ela vai acontecer, por exemplo, na América do Sul e no Canadá, a gente vai ter grandes reservas, né, que é a Amazônia, o aquífero Guarani. No norte da África, no Oriente Médio e grande parte da Ásia Central, a gente vai ter uma escassez hídrica severa, enquanto que o Brasil ele vai deter 12% dessa água doce superficial do planeta, mas até internamente ela é mal distribuída. Por exemplo, a região norte, ela tem maior parte de concentração, né, os rios amazônicos. Só que o que acontece? Na região norte, vai ter essa concentração de água. Isso não significa que essa água é necessariamente potável e que o saneamento básico dessa região
acompanha esses recursos que a própria região já tem disponível. Então, isso é uma coisa também a se pensar. O Nordeste vai sofrer com essa escassez e irregularidade de chuvas por conta do clima da região. E a gente tem região Sul e Sudeste, né, que vai ter um alto consumo urbano e industrial da água. Então, por isso, essa desigualdade no acesso à água. Enquanto algumas regiões sofrem com escassez, outras vão utilizar principalmente na área urbana, região sul e sudeste. A gente vai ter aí regiões que vão entrar em conflito por conta da água, né? Por conta dessa escassez. A escassez física que é a falta real, né, desse recurso hídrico, a gente tem, né, no Oriente Médio e no Norte da África, enquanto que a gente tem uma escassez também econômica dessa água, porque o lugar vai existir água, mas vai faltar infraestrutura para distribuir, como por exemplo que eu citei, né, o norte do nosso país. As principais causas dessa desigualdade vai estar relacionada ao crescimento populacional urbano, ou seja, essa questão da água ela está bastante relacionada à urbanização e problemas relacionados à urbanização. Por isso que eu falei para vocês que a gente não pode estudar um assunto isolado do outro, tá tudo meio misturado na geografia, certo? A irrigação e a agricultura intensiva, a poluição dos rios e dos lençóis freáticos, as mudanças climáticas e desmatamento, desperdício e também má gestão pública, né? A gente tem no mundo hoje em dia alguns conflitos pela água, né? Em países que compartilham bacias hidrográficas. A gente tem, por exemplo, a questão do Rio Jordão, que é compartilhada por Israel, Palestina e Jordânia, e é um conflito atualmente, né? Mesmo essa guerra que a gente tem acompanhado, também está relacionada a recursos hídricos, tá? O Rio Nilo, que é disputado aí pelo Egito, o Sudão e a Etiópia, e o Rio Tigre e Eufrates, que é disputado hoje em dia pela Turquia, pela Síria e pelo Iraque. No Brasil, a gente tem conflitos entre os estados e alguns setores econômicos por conta da água, especialmente, né, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, pela bacia do Paraíba do Sul, certo? Quais são as principais consequências? Crises, né, no abastecimento urbano, redução da produção agrícola, tanto por isso que algumas dessas regiões que eu citei acabam tendo que comprar produtos agrícolas de outros lugares, tensões geopolíticas e também sociais. Quando a gente fala de aquífero, é importante a gente relembrar do nosso aquífero Guarani, né? Basicamente, o que é um aquífero? É uma formação geológica subterrânea porosa e permeável, capaz de armazenar e também de transportar água. Elas vão funcionar como reservatórios naturais que são recarregados através da infiltração da chuva, certo? A gente tem dois tipos de aquíferos, os aquíferos livres e os confinados. Os livres, eles estão mais próximos da superfície, então eles são mais vulneráveis à poluição, enquanto a gente tem os aquíferos confinados, que eles são protegidos por camadas impermeáveis e são mais profundos, e a água também, consequentemente, é mais pura. O aquífero Guarani, gente, ele é um dos maiores reservatórios subterrâneos aí do mundo de água doce, né? Ele ocupa 1,2 milhão de quilômetros quadrados e ele vai abranger Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Só que no Brasil a gente detém 70% desse aquífero. Então, entende-se que o Brasil ele tem um poder maior sobre o aquífero. E também ele vai se estender por 8 estados: Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná. E ele vai ter uma importância estratégica, porque é uma reserva de segurança hídrica para o futuro, também tem potencial abastecimento humano de irrigação, vai ter uma regulação térmica e climática relacionada, né, na região, e ele pode garantir uma autonomia hídrica por longos períodos sem chuva. Quais são os riscos associados a esse aquífero? A superexploração dos poços, a poluição por nitratos
e agrotóxicos agrícolas, e a falta também de políticas integradas na gestão desses países que detêm o aquífero, né? Agora, tem também a questão da gestão e preservação de bacias hidrográficas, conceito de bacia hidrográfica e comitê de bacia, políticas integradas à gestão integrada da água, funções dos órgãos gestores, relação entre desmatamento e a redução da recarga hídrica. Mas vamos lá. Uma bacia hidrográfica, ela é um conjunto de terras drenadas por um rio, né, que é um rio principal e seus afluentes. Ela vai ser delimitada por divisores de águas, geralmente áreas mais elevadas, como serras e planaltos. Quais são os elementos principais? O curso d'água, né, que é o rio principal, afluente, que são os rios menores, o divisor de águas, que é o limite da bacia, a foz, que é o local onde o rio deságua em outro rio, um lago ou até no mar, e a nascente, que é onde é o início do rio. Qual que é a sua importância? É a unidade natural para um planejamento de gestão de água. Base para monitoramento de qualidade e quantidade de recursos hídricos e também é essencial para controlar enchentes e a quantidade dos recursos hídricos. Essa lei aí, ela foi muito importante porque ela tem algumas funções principais, que é aprovar o plano de recurso hídrico da bacia, estabelecer meta do uso racional e conservação, arbitrar conflitos pelo uso da água e definir valores de cobrança pelo uso da água, que é um instrumento econômico, né, da lei. Por exemplo, o Comitê da Bacia do Rio São Francisco, ele vai reunir representantes de vários estados e setores que precisam da água para definir as prioridades do uso dessa água, certo? Essa lei específica que eu citei para vocês, ela foi criada em 1997, né? E ela vai ter alguns princípios fundamentais, que a água, ela vai ser um bem de domínio público, é para ser um recurso limitado e é dotado de valor econômico. A prioridade sempre vai ser o consumo humano e a dessedentação animal em situações de escassez. A gestão ela deve ser descentralizada e participativa, então vai envolver tanto o poder público e também a sociedade civil. A bacia hidrográfica ela é a unidade de planejamento da gestão. Então, basicamente, é para isso que serve essa lei. Já essa Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ela foi fundada nos anos 2000 e ela foi vinculada a uma lei e ela é vinculada também ao Ministério do Meio Ambiente. Qual que é a função desse órgão, né? Implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, outorgar o uso da água, né? Fiscalizar o uso e a qualidade da água, coordenar e apoiar esses comitês de bacia, gerar dados e relatórios técnicos e desde 2020 também esse órgão atua em questões relacionadas ao saneamento básico, como por exemplo, né, o abastecimento, esgoto e resíduos. Então, isso está relacionado também. E relação entre desmatamento e redução da recarga hídrica. Recarga hídrica, gente, é o processo de infiltração da água da chuva no solo. Então, aquele processo que a gente conhece, né? Da evaporação da água, é isso aí. Então, o desmatamento, ele vai interferir em algumas coisas, como vai reduzir a infiltração da água, vai aumentar o escoamento superficial, vai diminuir a umidade do ar e vai reduzir as chuvas locais, né? E regionais. E vai desregular, consequentemente, o ciclo hidrológico. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa saber o que é desenvolvimento sustentável aplicado à água, né? Que é
aquele que satisfaz a necessidade do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras. A gente já falou sobre isso aqui numa aula que eu tenho sobre as COPs que já tiveram, certo? É um dos objetivos. Tem a questão também da Agenda 2030, que é importante vocês saberem que está relacionada à água potável e o saneamento. Essa Agenda 2030 ela foi aprovada pela ONU em 2015 e ela tem 17 objetivos, né? E uma das coisas relacionadas à água é garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos, acesso universal e equitativo à água potável e segura, acesso a saneamento e higiene adequado, reduzir a poluição, eliminar o despejo e resíduo e melhora da qualidade da água, aumentar a eficiência do uso da água e todos os setores, implementar a gestão integrada de recursos hídricos em todos os níveis, proteger e restaurar ecossistemas, a água, rios, lagos, aquíferos e nascentes. Então, essa Agenda 2030, ela é bem importante no que diz respeito a esse assunto. A gente vai ter também algumas práticas de conservação, que é importante vocês saberem, né? Captação da chuva, irrigação eficiente, reflorestamento de nascentes. Tudo aí tá relacionado. Eu já falei sobre isso aqui, mas é importante porque isso aqui está relacionado à geopolítica. Conflitos e desigualdade no acesso à água. A gente vai ter aí alguns problemas dentro da geopolítica e está relacionado a essa privatização e mercantilização da água, certo? Como assim? Água, ela é um bem público, como já havia dito. Isso não significa que ela não é privatizada ou mercantilizada, porque ela detém valor econômico. Então, isso pode gerar aí uma série de conflitos. Uma coisa que pode vir a ser cobrada é uma pergunta, na verdade, que eu vou fazer aqui e vocês podem aí pensar e elaborar algo sobre. Quais são os riscos da mercantilização da água para a sociedade? Porque, assim, quando a gente transforma a água em mercadoria, a gente pode restringir o acesso à água à população mais pobre, né? E aí vai contrariar um direito humano essencial. Então, isso é algo a se pensar. Atualmente, a gente tem algumas disputas internacionais, já falei para vocês, e tem a questão também da justiça hídrica. O que é justiça hídrica, gente? É o acesso equitativo e o direito humano à água. Isso acontece? Nem sempre, né? Nem sempre. Agora a gente chega na parte mais da geografia, que está mais relacionada à demografia, a coisas também são simples, mas que têm sido relevantes no vestibular. Dinâmica populacional, gente. Crescimento vegetativo ou natural, crescimento absoluto da população. Vocês precisam saber que conceitos são esses. O crescimento vegetativo, ele é chamado também de crescimento natural, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de natalidade de mortalidade em determinado período. Então, crescimento vegetativo igual a natalidade menos a mortalidade. Se o resultado for positivo, então a população está crescendo. Se o resultado for negativo, vai acontecer então um decréscimo populacional. Isso acontece em alguns países, como o Japão, por exemplo, e como alguns países europeus. Então a gente vai ter países subdesenvolvidos, né, que vai ter alta natalidade e baixa mortalidade, porque tem um crescimento rápido. Enquanto em países desenvolvidos a gente vai ter uma baixa natalidade, ou seja, poucas pessoas nascendo e poucas pessoas morrendo também, porque a expectativa é maior. Então vai ter um crescimento mais lento ou até mesmo negativo. A gente tem também o crescimento absoluto da população, que é o aumento total da população
considerando o crescimento natural mais o saldo migratório de emigração e também imigração. Isso acontece em vários países, né? Por exemplo, o Brasil, ele tem um crescimento vegetativo em queda, porque tá nascendo menos pessoas. Mas ainda cresce em números absolutos, porque por causa da base populacional alta. Então, por exemplo, pode cair algo relacionado entre crescimento vegetativo e absoluto, né? Algo relacionado a isso. Taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade, que eu acho que vocês sabem o que é, né? Taxa de natalidade, nascimento, mortalidade, óbitos por habitante, né? Taxa de fecundidade é média de filhos por mulher e idade fértil de 15 a 49 anos. A expectativa de vida, né, que é o número médio de anos que uma pessoa tende a viver. Então, países ricos vai ser mais de 80, países pobres cerca de 60 anos, e no Brasil a gente tem aí 76 anos, segundo dados de 2024. Não temos dados atualizados desse ano. Migrações internas e internacionais. Vocês precisam saber esses conceitos aqui, que são simples, né? Êxodo rural, imigração, migração pendular. Eu vou falar essa aqui porque talvez é algo que você não lembra. A migração pendular é o deslocamento diário entre um local de moradia e até o local de trabalho e estudo. Por exemplo, quem mora em Brasília? Não. Quem mora em Ceilândia e trabalha e estuda em Brasília. Isso é uma migração pendular, certo? As migrações internacionais históricas que a gente conhece, né? É importante lembrar, né? A questão do século 19 e 20, né? Migração de italianos, portugueses, japoneses e alemães para o continente americano. A imigração atual, que está mais relacionado a questões políticas e econômicas, por exemplo, migração de haitianos, venezuelanos e bolivianos para o Brasil, e imigração brasileira para fora, né? Por exemplo, Portugal, Estados Unidos e até mesmo o Japão, né? A gente precisa lembrar dessas diferenças históricas aí. A estrutura etária e pirâmides populacionais. Isso aqui é super importante, tá, gente? Porque é algo que pode ser cobrado. Análise de estrutura etária ou pirâmides populacionais, sabe, né? Aquele que mostra assim idade ou gênero. A análise desse tipo de tabela, vamos dizer assim, é algo bastante cobrado em vestibulares. Se eu não me engano, já caiu algo assim, mas há muito tempo no vestibular. Isso não significa que eles não possam cobrar agora, principalmente porque eles voltaram a cobrar teorias demográficas. Na última mesmo caiu uma que eu nunca expliquei e eu fiquei devastada. Então é importante vocês saberem analisar isso aí. Aí, isso aqui também é importante vocês saberem, tá? Vou voltar aqui só porque eu tenho que falar um pouquinho sobre políticas populacionais desses países que eu citei. Quando a gente fala de China, a gente tem que lembrar lá da política do filho único, né, que aconteceu entre 1979 e até 2015, que foi esse controle rigoroso populacional, onde só podia ter um filho na China, e aí o resultado disso foi envelhecimento da população e desequilíbrio de gênero, porque os homens eram mais valorizados nessa cultura, então as meninas eram, ó. E aí, hoje em dia, tem mais homem que mulher, e aí os casamentos não estão funcionando muito bem, porque tem mais homem do que mulher. E hoje em dia tem um incentivo à natalidade, né? As famílias, elas tendem a ter 3 filhos ou mais. Na Índia, a gente tem aí uma política de planejamento familiar e educação sexual bem diferente, tem uma questão mais relacionada à religiosidade da região, tem uma grande diversidade regional, né? Tem áreas urbanas que têm baixa fecundidade, enquanto que nas áreas rurais na Índia tem alta fecundidade. Vai enfrentar aí coisas relacionadas à pobreza e à densidade populacional. No Brasil, a gente, como eu falei, tem uma queda natural da fecundidade devido à urbanização, do acesso à informação, da questão das mulheres no mercado de trabalho também, o que acaba dificultando esse
fecundidade, né? Programas também sociais de saúde pública, né? Como o SUS, né? Fornece métodos contraceptivos, então isso acaba reduzindo também a quantidade de pessoas nascendo, de natalidade, né? E aí a gente está passando por uma transição demográfica. Isso aí. E aí a gente tem a questão dos países europeus. Vou falar aqui de maneira geral, mas tem que lembrar que isso significa que todos os países da Europa têm enfrentado queda? Não, mas boa parte deles, a maioria, tem uma população bem envelhecida, né? Em países europeus, a gente vai ter uma política de incentivo à natalidade, né, que é bem oposto à China. Vai ter uma licença maternidade e paternidade mais ampliada, vai ter um auxílio financeiro por filho. A imigração também ela acaba sendo incentivada para compensar esse envelhecimento populacional. Isso não significa que. Ai, que susto. Isso não significa que essa população ela não discrimine as pessoas que vão até lá. Então tem toda aquela questão de conflito, xenofobia e tudo mais, tá? Então agora, quando a gente fala de estrutura de pirâmide etária, a gente precisa lembrar da pirâmide expansiva, né? Que a base é larga, então tem alta natalidade e o topo estreito, então baixa expectativa de vida. A gente vai ter países aí como a Nigéria e o Afeganistão que tem uma pirâmide desse jeito. A gente tem a pirâmide estacionária, que é uma base e um topo equilibrado. Então, uma população estável com baixo crescimento, mas também um envelhecimento maior, assim, da população. A gente vai ter o Brasil, né, que está em transição para isso, e o México. E a gente tem a pirâmide regressiva, que é uma base estreita, ou seja, baixíssima natalidade, e um topo largo, que está relacionado ao envelhecimento. Isso é países desenvolvidos. Alemanha, Japão, a Itália, é assim. Então, base larga, alta fecundidade e natalidade, topo largo, alta expectativa de vida e base estreita, transição ou envelhecimento da população, certo? Quando a gente fala de urbanização e problemas urbanos, a gente tem alguns conceitos que é importante vocês lembrarem. Eu também tenho uma aula só sobre isso, explicando o que é uma metrópole, o que é uma megalópole, o que é conurbação, mas eu vou aqui pincelar, tá, gente? Para também não ficar muito chato, muito denso, sendo que é algo que vocês já sabem. A conurbação, ela vai ser a junção física de áreas urbanas e cidades vizinhas formando uma mancha contínua. Por exemplo, o ABC Paulista, né? Tem Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano. São cidades diferentes, mas tá tudo ali junto e misturado. Isso é conurbação. Megalópole é a fusão entre de metrópoles e regiões metropolitanas interligadas por uma intensa urbanização e um fluxo econômico. Por exemplo, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. É uma megalópole. E vamos ver, o crescimento desordenado, favelização, segregação socioespacial. Também são conceitos que vocês precisam ter para si, né? Eu tenho uma aula sobre urbanização sobre isso, se eu não estou enganada. Mas, vamos ver aqui. Esse crescimento desordenado, ele está relacionado à maior parte das metrópoles, né? Poucas cidades grandes aí vão ter um planejamento para serem construídas. A favelização, esse processo onde as pessoas elas são levadas não, né? Elas são expulsas dos centros por conta do preço, do custo de vida, e elas são obrigadas a ir para regiões, as extremidades de cada região. Então, aí vai acontecer esse processo de favelização, que é onde as pessoas vão morar num espaço onde não tem infraestrutura adequada para a moradia.
Então, não vai ter saneamento básico, iluminação, não vai ter nada disso. E ali vai se criar um bairro, uma região excluída, à parte, certo? E também está relacionado à segregação socioespacial, né? Locais nas metrópoles ou nas cidades em geral que são destinados a grupos de pessoas específicas. A gente tem regiões de alto padrão na cidade, onde vai ter acesso a uma mobilidade urbana, um transporte, a saúde, a iluminação pública, saneamento básico, enquanto que nessas regiões mais extremas, das extremidades, não vai ter esses recursos e estará destinada às populações mais pobres, certo? E a gente também tem alguns problemas urbanos que são essenciais a gente lembrar aí, né? Ambientais urbanos. Enchentes, ilhas de calor e poluição. Você lembra o que é uma ilha de calor? É importante. Ah, professora, nossa, eu já tô cansada. Estudo isso, nunca cai. Mas pode cair e você não saber. Ilha de calor, gente, são zonas urbanas mais quentes que as áreas rurais ou área com cobertura vegetal ao redor. Então, vai ter uma concentração de concreto, asfalto, prédio, vai ter falta de áreas verdes e vai ter uma emissão de calor, né, por conta dos veículos e das indústrias. Então, vai criar aí uma redoma de calor, por isso que chama ilhas de calor. Outra coisa que pode vir a cair é sobre o desenvolvimento socioeconômico. O PIB per capita, o IDH, o coeficiente de Gini, índice de pobreza multidimensional, a relação entre o crescimento populacional e a pobreza, a diferença entre países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos, a distribuição desigual de renda e de recursos naturais. Não vou me deter explicando cada um desses, porque isso aqui fala, nossa, professora, mas isso é genérico. Não é, principalmente se ele colocar um texto para você relacionando a alguma região. Se você não faz uma boa leitura social, se você não está atualizado, não vai conseguir responder, né? Então, essa parte aqui ela é mais difícil de estudar porque você tem que estar atualizado. A transição demográfica. Isso aqui é bastante importante e eu vou explicar para vocês como que é a transição demográfica. Ela tem 4 fases que eu coloquei ali, que é a pré-transição, transição inicial, transição avançada e pós-transição. Vou colocar aqui e depois eu volto. A pré-transição é quando tem uma alta natalidade e alta mortalidade, que é quando tem um crescimento populacional lento ou estacionário em países tradicionais ou tribais. Em algumas regiões da África Central ainda está nessa fase de pré-transição. Temos a transição inicial, que é mortalidade cai por conta dos avanços em saúde e saneamento. A natalidade ela ainda está alta, tem um crescimento rápido. A Índia e alguns países africanos ainda se encaixam nessa transição. Temos a transição avançada, que a natalidade começa a cair, o crescimento populacional desacelera e o Brasil ele se encaixa aí nas últimas décadas. E a pós-transição, que é a baixa natalidade, baixa mortalidade, crescimento lento ou negativo, envelhecimento da população. Voltando aqui. A gente precisa pensar em transição demográfica e comparar, né, os países ricos e pobres, os impactos dessa transição no mercado de trabalho, na previdência e na saúde, qual é a relação entre o desenvolvimento econômico e o controle populacional. Outra coisa, população e meio ambiente, tópico que pode cair, né? Relação entre o crescimento populacional e a degradação ambiental, a pressão sobre os recursos naturais, água, solo, energia, sustentabilidade e pegada ecológica, desigualdade ambiental entre países ricos e pobres, né? Isso aqui também, na minha aula de sustentabilidade, eu falo um pouco sobre isso. Globalização e movimentos populacionais. Migrações internacionais contemporâneas, né?
Quais são os refugiados do mundo hoje? A gente tem refugiado climático, a gente tem refugiado de guerra, da onde? Que lugar, né? Ah, isso aqui é interessante, esse tópico aqui, ó, migração qualificada e fuga dos cérebros. O que que é isso? A migração qualificada é quando alguns profissionais de alta escolaridade e especialização, eles vão se deslocar internacionalmente em busca de melhores oportunidades. Vou citar para vocês um exemplo. Quem se forma aqui no Brasil em inteligência artificial ou em TI, alguma coisa de TI, decide mudar para países onde há uma busca desses profissionais, por exemplo, o Canadá. Então, esse tipo de migração qualificada é chamada também de fuga dos cérebros, porque vai ter perda de capital humano em países em desenvolvimento que investiram em formação e perderam profissionais para países ricos. Por exemplo, o Brasil vai lá, investe em profissionais nessas áreas, só que os profissionais não ficam aqui no país porque não tem uma valorização. Vai procurar para ganhar em dólar, em euro, e aí isso é chamado de fuga dos cérebros. É bem interessante esse termo, caso vocês queiram pesquisar, tem alguns vídeos aí na internet sobre isso, tá? Envelhecimento populacional e demanda por imigração, globalização e mobilidade do trabalho também, tema aí, ó, gigantesco. Se eu começar a falar aqui, eu não vou terminar mais. Agora, o último tópico, que não é um tópico que tem caído muito, mas eu fiz questão de colocar porque eu acredito, sim, que quando a gente deixa de citar alguma coisa para vocês, a chance daquilo cair e aí vocês ficarem frustrados porque a gente poderia ter citado que pode cair é grande, né? Caiu aí, acho que tem uns 2 anos sobre isso. Não caiu mais, mas quem sabe, né? Geografia da saúde e epidemiologia, que vai falar sobre a distribuição espacial das doenças, a relação entre as condições sanitárias, urbanização e a saúde pública, os indicadores demográficos e epidemiológicos, políticas de controle populacional e impactos sobre a saúde coletiva. Por exemplo, sobre distribuição espacial de doença, ela vai analisar como que as doenças ocorrem e vão considerar fatores como ambientais, sociais, e econômicos. Algumas doenças infecciosas, por exemplo, elas vão depender de condições sanitárias e ambientais. Cólera, dengue, malária, elas vão ser mais comuns em regiões tropicais e com saneamento precário. Enquanto que doenças crônicas e degenerativas, elas vão ser mais associadas ao envelhecimento da população e um estilo de vida mais urbano. Diabetes, hipertensão, câncer, é mais comum em países desenvolvidos e centros urbanos. Já doenças emergentes e reemergentes, elas são novas e elas retornam por fatores ambientais ou de globalização, Zika, chikungunya, Covid-19. Então, alguns fatores ambientais podem influenciar nas doenças: o clima, o relevo, a densidade populacional, a urbanização, principalmente, infraestrutura, saneamento, abastecimento da água, mobilização, migração, tudo isso aí está relacionado. A urbanização e a saúde, então, essa urbanização desorganizada, favelização, ocupação irregular, falta de água potável, esgoto tratado, problema de mobilidade, poluição do ar, tudo isso está relacionado à saúde. Então, como eu falei para vocês, todos esses tópicos que eu falei, eles não podem ser estudados de forma desconectada. A urbanização está totalmente relacionada à questão demográfica, à questão da saúde, à questão das políticas de saúde, indicadores epidemiológicos, expectativa de vida, taxa de natalidade e a relação geopolítica que isso gera. Então, essa é a minha dica para vocês. Estudem de forma abrangente os conteúdos. Se eu falei alguma coisa que você não sabe, que você não lembra, anote o termo, pesquise, estude e boa prova para vocês.
E até mais. É isso aí então, galera. Rolou aí pra vocês uma super aula, tá? Espetacular, topíssima, de conteúdo que vai cair. Então, é isso. Quer ajudar algum colega a passar também? Manda essa revisão aí, ajuda a gente a compartilhar esse nosso material aqui, que é muito foda. Eu sei que você concorda comigo. Então, galera, deixa um joinha pra mim aí nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra você receber as notificações dos vídeos aqui que a gente posta. Tá a fim de contratar um material recheado de aulas como essa que você acabou de assistir, que são assertivas, que são direcionadas, que são completas e que são especializadas para a Unirv? É nesse QR Code que você está vendo aí do seu lado ou conversando comigo no WhatsApp, DDD 62 98312 4004. De novo, DDD 62 98312 4004. Me manda uma mensagem aí, galera. Adquira o nosso curso que é completo e que é especializado no vestibular da Unirv. Juntando uma coisa com a outra, não tem como você não passar, beleza? Vou me despedindo por aqui. Vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Fique atento aqui no canal, porque tem revisão, tem correção das provas, tem tudo que você precisa. É nóis, galerinha. Falou pra vocês. Tchau, tchau.